Galera, Godzilla Kong já tá nos cinemas e é a maior estreia do ano. Mas será que esse filme é tudo isso mesmo? Na boa, galera, esse filme tem várias coisas boas, mas também tem muitas coisas ruins. Então vem comigo nessa análise completaça de Godzilla Kong Novo Império. Vamos lá. Olá, curioso! Olá, curioso! Esse é o canal JB Curioso, eu sou Bonfim e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, vocês já assistiram Godzilla Kong Novo Império? Qual a nota de vocês pra esse filme? Coloca aqui nos comentários que eu já tô lendo, hein? Será que é o melhor filme do Monsterverse? Galera, primeiramente sim, aquela expectativa de que esse filme ia ser puro suco de entretenimento, de porradaria de monstros, de kaijus gigantes, foi confirmada no filme, porque esse filme tem muita, mas muita porradaria. De longe é o filme do Monsterverse com mais porradaria de toda a franquia. Esse filme, comparados aos outros do Monsterverse, esse é muito mais dinâmico, muito mais corrido, tem muito mais ação. O que é ótimo, porque a gente quer ver briga de monstros e kaijus gigantes se metendo a porrada. A gente não quer ver drama humana, a gente não quer ver explicação fajuta, a gente quer ver, ó, porradaria. E a essência do filme é essa, é porradaria do início ao fim, sem parar, sem quase nem dar respiro pro público que tá assistindo. Eu tava vendo aqui uns vídeos por aqui no YouTube de muita gente comparando esse filme com Godzilla Minus One, que particularmente eu acho que isso é uma burrice, já que são dois filmes com propostas totalmente diferentes. Godzilla Minus One tem um papel mais dramático, mais histórico, de retratar o Godzilla como um medo personificado dos japoneses com a Segunda Guerra Mundial. Tem um tom muito mais dramático. Agora esse filme de Godzilla Kong Novo Império, cara, é pura galhofada que a gente queria ver. Porradaria de monstros. Não tem a intenção de ser dramático, de ser um filme histórico, de ser um marco no cinema, uma revolução. Não, esse é só um entretenimento que a gente queria ver. Então é algo totalmente errado comparar o filme japonês com o americano. Aqui o Godzilla dá suplex no Kong, mano. Isso mesmo, suplex. Não sei onde foi que ele aprendeu karatê ou taekwondo, mas ele aprendeu. Nesse filme ele dá vários golpes no Kong que em outros filmes seria impossível a gente imaginar o Godzilla fazendo isso. Eu acho que de todas as coisas que o Godzilla fez nesse filme, só faltou dar a voadora no ar. Essa sim seria uma boa referência aos filmes clássicos da Toho. Bom, antes de tacar o pau no filme e apontar os erros dele, primeiro vamos elogiar e apontar os acertos que esse filme tem. E olha que são muitos, tá? Olha, apesar do filme se chamar Godzilla e Kong Novo Império, esse filme, o protagonismo absurdamente é maior do Kong. Não tem discussão. Se você for fã do Godzilla e esperar que o Godzilla tenha a mesma participação que o Kong tem no filme, você vai se decepcionar. Porque esse filme é inteiramente protagonizado pelo Kong, com algumas participações de luxo do Godzilla. Aqui o Kong tem um desenvolvimento muito bom. E esse é um ponto de acerto do filme. Desde o começo a gente vê o quão só se sente o Kong. O quão sozinho ele tá. Aquela solidão que assombra ele de ser o último da espécie, pelo menos é o que ele acha, né? E aí ele passa o filme todo tendo aquela consciência de, porra, eu sou o último da minha espécie, o que eu vou fazer? Vou morrer sozinho aqui. Então o Kong fica naquela solidão. E até tem uma cena muito interessante no filme que ele tá lá caçando, e aí ele ouve um rugido bem parecido com o gorila. Só que quando ele chega lá no lugar, é um sapo lá que tá emitindo um som bem parecido com o do gorila. E aí dá pra gente ver na cara dele a decepção de ser, pô, realmente eu sou o último da minha espécie e tal. Então o desenvolvimento do Kong nesse filme é muito primoroso. E o bom é que não precisa dos seres humanos estarem lá dizendo, ó, o Kong ele tá triste naquela cena, ó, ele tá se sentindo sozinho, ó, tá vendo ali, o Kong tá depressivo por estar sozinho. Então um dos acertos principais desse filme é fazer com que os próprios monstros transmitam aquilo que eles estão sentindo através das expressões. E isso tem que, ó, bater palmas pros produtores e artistas desse filme, que souberam transmitir muito bem as emoções. E olha que o Kong é até mais fácil do que os outros monstros desse filme, porque o Kong tem uma estrutura mais parecida com a face de um ser humano, né? E é mais fácil transmitir o sentimento que os artistas querem passar naquela cena. Outro acerto aqui que eu quero destacar desse filme é a relação que o Kong tem com o Zuko. E olha que o Zuko é um personagem que é muito bem apresentado nesse filme, tá? É um personagem que eu gostei muito de ver. Eu até pensei que ele teria uma participação menor no filme, mas até que ele tem um tempo de tela maior do que o trailer fazia parecer. E a forma com que esse desenvolvimento do Zuko acontece com o Kong, pegando o gancho daquilo que eu falei, de que os artistas souberam muito bem transmitir as emoções dos monstros
através da expressão. A relação entre esses dois personagens é um exemplo muito bom disso. O bichinho no começo do filme era bem cismado com o Kong, só que ao longo do filme vai desenvolvendo, o Kong vai mostrando por Zuko que ele é bem diferente dos outros gorilas desse filme, que são muito maus ou então estão sendo controlados pelo King Scar. Então o Zuko vai entendendo que o Kong não quer machucar ele, e aí vai construindo aquela relação de amizade de pai e filho. E mesmo que eles não falem nada, a gente entende tudo que está sendo passado ali naquela cena de desenvolvimento entre os dois. Um ponto chave no filme para que o Zuko tenha confiança no Kong é de quando aquele macaquinho safado atrai o Kong para um lago lá onde tem um monstro, tipo um peixe elétrico gigante. O Zuko atraiu o Kong para ele morrer lá, para aquele monstro. E aí quando o monstro ataca o Kong, ele sai correndo para tentar fugir. Só que o Kong é berés. O Kong é o gorilão da pesada, não corre de ninguém. Ele vence o peixe gigante e ele mostra pro Zuko que, ó, moleque, não precisa tu me trair, ó. Toma aqui um pedaço de carne para tu. Então o Kong conquista a confiança do Zuko naquele momento em que ele mata o monstro, come o monstro e ainda divide com o Zuko. Então essa cena aí foi muito legalzinha, cara. Foi muito emocionante de ver o Zuko percebendo que sim, ele podia confiar no Kong. Um outro acerto nesse filme é o Godzilla, cara. O Godzilla nesse filme tá muito badass. Realmente ele faz jus ao título de Rei dos Monstros, pelo menos na superfície. Nesse filme ele não tá com piedade de nenhum monstro, cara. Lá na cena de Roma, quando o Skylar tá atacando a cidade, o Godzilla chega com tudo, cara. Tem aquela luta maravilhosa que a gente viu um pedaço dela lá no trailer. O lagarto atômico manda a baforada pra cima do Skylar e trucida o bicho. Já mais pra frente no filme, ele vai lutar contra o Tiamat lá naquela cena do oceano. E por mais que ele tenha sofrido um pouquinho mais com o Tiamat, que é um pouco mais forte do que a Skylar, mesmo assim o Godzilla conseguiu vencer e deixa a Skylar toda em pedaços. Eu não esperava uma cena tão brutal dessas no filme, que para muitos críticos de cinema esse filme teria um tom muito mais infantil do que os outros. E nesse filme a gente também tem que destacar os novos monstros que aparecem nesse filme, porque é muito monstro que aparece nesse filme. Não, você não tem ideia. É muito mais monstros do que apareceu lá em Godzilla Rei dos Monstros. E assim, eu curti a maioria dos visuais que são apresentados pra gente no filme. Eu curti. Só que tem alguns que não são tão bons e outros monstros que tem um visual maneiro, só que não tiveram a presença tão marcante. Mas mais pra frente no vídeo eu vou falar sobre os erros do filme e vocês vão entender por que disso. Bom, e assim como eu já falei pra vocês na minha análise do filme sem spoiler, o King Scar nesse filme tá bem ameaçador, mas não é tanto pela qualidade física nesse filme, que realmente ele é bem magricelo, mas pelo jeito dele, aquele jeito meio debochado que lembra até o Scar da animação Rei Leão. Pelo menos eu achei parecido, tá? Mas ele tem um jeito muito debochado. Inclusive na cena em que o Kong chega no covil dele, ele fica tirando onda com a cara do Kong, e por ele ter um implante de metal no lugar do dente, o King Scar fica tirando onda com o Kong. Mas também não tem só coisas positivas sobre o Scar King, não, tem coisas negativas também, mas mais pra frente eu vou falar sobre isso. Cara, e sem dúvidas um dos acertos principais desse filme são os visuais, tanto dos bichos quanto dos lugares. Isso não tem como reclamar, cara. A Terra Oca tá simplesmente muito linda, mas não só a Terra Oca, como o filme todo tem aquela paleta de cores bem alucinante, bem psicodélica, e tá uma coisa assim que você realmente não sabe pra onde olhar, porque tá chamando muita atenção, é muitas cores que você fica hipnotizado, cara. E é muito bacana como eles souberam dar um tom vivo para aquela Terra Oca. Eles conseguiram fazer aquele lugar ser um lugar assim que realmente a gente sente que tem a presença de vários seres vivos ali. Não é só o Kong e uma dúzia de 1, 2, 3, 6 monstros ali. Realmente tem outro ecossistema ali dentro da Terra Oca. E outro acerto que eu não posso deixar de pontuar sobre esse filme é que os humanos aqui são muito melhores do que Godzilla vs Kong de 2021. Mesmo alguns sendo os mesmos personagens, aqui sem dúvida os humanos estão melhor. E a historinha que tem de fundo sobre eles tá até que melhorzinha do que o filme de 2021. Não é lá essas coisas, não é 100%? Claro que não, anda longe disso, mas até que tá melhorzinha. Agora a partir desse momento, se você gosta muito desse filme e não quer que ninguém fale mal, chegou a hora de tacar o pau nesse filme, porque ele tem muitos acertos
Tem, mas também tem muitos erros. E erros até que bobos, tá? Como, por exemplo, um dos principais erros desse filme que eu fiquei tipo, ah, meu Deus, eles podiam ter trabalhado muito melhor isso aqui. Que são as conveniências do roteiro. Cara, tem cenas ali que são bizonhas, cara. Algumas conveniências assim que não dá pra engolir. Não dá pra passar pano. Tipo, quando o Kong quebra o braço no filme, porque a Shimo congela o braço dele e ele perde o machado, ao invés deles trabalharem melhor o desenvolvimento de toda essa parada aí, de como Kong iria superar esse desafio de estar com o braço quebrado e mesmo assim ainda ter que lutar contra a Shimo e contra o Scar King, não. Eles simplesmente dão uma solução fácil. Porque aquele Dr. Dolittle lá dos monstros, esqueci o nome dele agora, o Trippier. Não, Dr. Ellen, você lembra daquele projeto lá, secreto, que tinha uma luva biônica pro Kong, que a gente tava construindo? Vamos trazer ela pra cá. E aí você pensa, não vai ter algum desafio que eles vão impor no filme pra que os humanos possam levar a luva até o Kong. Não, simplesmente o Trippier vai lá, pega a nave, com a nave pega a luva do Kong e leva até ele. Então não tem dificuldade nenhuma do Kong conseguir aquela luva. E principalmente, não tem explicação de por que eles estavam construindo essa luva pro Kong, sendo que ele não precisava. Será que eles são videntes? Será? Que eles já estavam prevendo que o Kong iria machucar o braço contra o Scar King? Interessante. E outra coisa que eu também não gostei sobre essa luva é que ela não referencia os filmes clássicos, porque ela não tem poderes elétricos, então ela não faz referência ao Godzilla vs Kong lá dos anos 60, que ele tinha poderes elétricos. E também o jeito que ela entra no braço do Kong, cara, tá muito Transformers. Ai, que dor! Ai, ai, ai. Quando aparece aquela cena da luva entrando no braço do Kong, eu imaginei aquela música de Transformers tocando. Eu imaginei isso na hora, cara. Eu pensei na real que o Kong ia falar Optimus Prime chamando todos os Autobots. Bom, eu falei que esse filme tem muitos monstros novos. E alguns que a gente já até conhecia, outros que foram apresentados agora nesse filme. E os monstros que a gente já conhecia, que era o Skyler, o Tiamat e até o Titanos Dog, que sim, ele aparece nesse filme, tentando roubar a comida do Kong. Muito safado ele, inclusive. Eles não têm tanto tempo de tela, cara, ou tanto tempo pra se desenvolver. E acabam que eles ficam meio que sendo utilizados como objeto e um trampolim para que os protagonistas subam de nível no filme. Eles não ficam tão marcantes como os monstros originais da Toho ou como os outros monstros anteriores dos filmes do Monsterverse. Porque nesse filme é tantos monstros novos que nenhum fica marcante. Você lembra que eu falei que tinha coisas negativas sobre o Scar King? Pois é, nesse filme aqui não explica como ele chegou àquele posto de rei dos macacos, não explica por que ele conseguiu escravizar a Shimo. Então, os vilões desse filme não tem background, não tem história de fundo. É simplesmente você tem que aceitar que eles são vilões e estão ali daquele lugar porque estão e foda-se. Scar King aqui é o vilão mais fraco da franquia. E não só fraco de poder, mas fraco que eu digo de roteiro mesmo, de roteiro, de construção de personagem. Aqui a gente só tem que aceitar que ele tá ali, que ele é vilão, que ele é do mal e pronto, e é daquele jeito e acabou. Também não é explicado porque a Shimo é controlada pelo Scar King. E a gente sabe que o tirano controla a Shimo pelo cristal que tá na ponta do chicote dele. Só que nem isso eles explicam. Ele não explica como e nem por que o Scar King achou o cristal e nem como ele descobriu que o cristal podia controlar outros titãs, ou na verdade o filme nem deixa bem explicado se aquele cristal controla apenas a Shimo ou os outros titãs. Inclusive é uma oportunidade de roteiro bem desperdiçada, já que eles poderiam ter explorado melhor esse cristal, talvez podendo dar uma importância a mais para ele, de que, pô, esse cristal pode controlar muitos mais titãs do que só a Shimo. E os caras simplesmente não fizeram. Como eu falei, você tem que apenas aceitar que o Scar King é do mal e que ele de alguma forma conquistou e conseguiu aquele cristal para controlar a Shimo. E aí fica da sua imaginação a extensão do poder desse cristal, se ele serve apenas para controlar a Shimo ou ele serve para controlar outros monstros. E outro ponto negativo desse filme é que os trailers vendiam a Shimo como a grande surpresa desse filme, como a grande ameaça. E pra falar a verdade, no filme ela não é tudo isso, cara. A Shimo não é aquela vilã super poderosa e malvada, com a história bem construída. Não, eu senti mais como se ela fosse apenas uma cachorrinha perdida ali, sendo controlada pelo vilão e que não fazia ideia do que estava acontecendo. Porque inclusive no final do filme, quando quebram o cristal que estava controlando a mente dela, ela fica tipo,
com aquela reação de onde é que eu tô, meu Deus? Porque ela não sabe onde é que ela tava. Ela tava sendo controlada, ela tá... Depois que ela entra em si ali, ela fica meio perdida, não sabe como é que ela foi parar ali. Então ela tá mais pra um personagem perdido, uma cachorrinha indefesa perdida no meio daquele fuzuê todo, do que propriamente uma vilã super poderosa e ameaçadora. E você lembra que eu falei que mesmo esse filme se chamando Godzilla vs Kong Novo Império, esse filme tem um protagonismo muito maior do Kong. Então o Godzilla fica meio que jogado para escanteio, porque ele aparece apenas nas cenas mais berés em que o Kong precisa de ajuda, de um companheiro para derrotar a Shimu e o Scar King. E aí sim é a hora que o Godzilla aparece. Mas em grande parte do filme, o Godzilla é bem escanteado. Mas eu entendo, já que esse filme originalmente era pra ser um Kong 2 da vida, ou um filho do Kong. Então era pra ser o segundo filme solo do Kong. E aí, com o sucesso de Godzilla vs Kong, eles meio que socaram, meteram o Godzilla nesse filme aí pra gerar um pouco mais de hype e um pouco mais de dinheiro. A gente sabe como é a cabeça dos executivos da Warner, mas não só da Warner, como Hollywood em geral. Galera, antes que vocês comentem, bom filme, mas você tá acabando com o filme, você não gostou do filme? Sim, cara, eu gostei do filme, eu achei um filme muito bom, pra mim o mais divertido do Monsterverse, só ficando atrás de Kong e Ilha da Caveira, que pra mim é o melhor filme desse Monsterverse, tanto pela história dos monstros, mas também pela história dos humanos, que no filme de Ilha da Caveira, os humanos são muito bons, são muito bem aproveitados. Então eu gostei desse filme, cara, é muito divertido. Mas pra mim agora esse é um dos erros mais grotescos desse filme. Não tem como passar pano, cara, que é a participação da Mothra, muito mal feita nesse filme. Isso porque colocaram ela do nada no lugar de um novo monstro que iria aparecer no roteiro original. Esse novo monstro era chamado de Fosfera, mas aí, numa exibição teste lá, ninguém gostou desse novo monstro, e aí tiraram e trocaram pela Mothra. Só que os caras colocaram a Mothra e não adaptaram nada do filme pra fazer sentido com a história da Mothra do Monsterverse. Mas nada mesmo, porque na cena em que a Gia tá lá, vai pro altar pra tentar ressuscitar a Mothra, cara, a Mothra aparece do nada. Não tem nenhum ritual, não tem nenhum casulo, nenhum ovo de onde a Mothra possa sair. Ela simplesmente se materializa do nada. Tipo, o que aconteceu? Eu não vi, eu não entendi o que aconteceu. O que custava a Legendary ter construído uma história de que, tio, antes da Mothra de 2019 morrer, ela colocou um ovo lá no centro da Terra Oca, no templo dos Iwis da Terra Oca, e agora esse ovo eclodiu e essa nova Mothra saiu. Mas não, eles simplesmente cagaram pra esse detalhe e colocaram a Mothra de um jeito bem tosco, e realmente esse foi um dos piores erros que eu achei do filme. Comenta aí, me conta aí se você também não achou zoada essa participação da Mothra. Não a participação em si, mas o jeito que ela aparece. Pô, o que custava os caras terem feito um modelo 3D do ovo da Mothra e colocado lá no centro do altar pra poder ela eclodir do ovo? Então eu achei uma mancada muito grande da Legendary não ter feito isso. Mas eu quero dar uma ressalva aqui de que o visual da Mothra tá muito bonito, cara. Tá mais bonito do que em 2019, sem dúvida, isso sem dúvida, porque o visual da Mothra nesse filme tá excepcional. Agora tem duas coisinhas assim que não é necessariamente um erro, mas pode ser que eu esteja sendo muito chato, pode. Mas é só duas coisinhas que me incomodaram só um pouquinho assim. Porque nesse filme tem várias lutas ao decorrer dele. E assim, todas essas lutas meio que não tem nenhum peso emocional das pessoas morrendo, porque a gente vê da perspectiva dos monstros. E a gente vendo da perspectiva dos monstros, essas lutas, a gente não vê as pessoas morrendo nos prédios em que os monstros destroem. A gente não vê os protagonistas estando no meio daquela luta, daquela bagaceira, tentando correr pra não morrer, esmagado por algum pedaço de prédio que cai. Bom, e essa outra coisinha que me incomodou um pouco é que as lutas foram muito rápidas, cara. Eu achei que as lutas iam demorar um pouco mais. Tanto as lutas do começo como as do final do filme são muito rápidas, muito rápidas. Aquela do Covil, do Kong contra o King Scar, sinceramente, eu achei muito, mas muito rápida. Tipo, se você piscar, a luta já acaba ali. Bom, mas pode ser que o filme seja tão bom que passou no piscar de olhos. Já dizia aquele ditado, tudo que é bom dura pouco. Bom, e as minhas considerações finais é que Godzilla e Kong Novo Império é um filmaço de kaiju que vai ter muita porradaria, vai te entreter no cinema, isso com certeza. É um filme que você vai se divertir, vai sair sorrindo da sala de cinemas. Então, cara, pode ir sem medo. Vai assistir esse filme porque você não vai se decepcionar. A não ser que você vá pro cinema esperando um Godzilla Minus One da vida. Então vá assistir esse filme que vale a pena.
contanto que você esteja esperando um filme de porradaria de monstros, um filme divertido, corrido, cheio de ação. Esse sim você pode ir pro cinema sem medo, que você vai se divertir muito. Bom, e se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal, pô, vem fazer parte dessa comunidade de curiosos, vem ser um curioso. Ativa o sininho porque aqui tem vídeo toda semana desse multiverso nerd para você não perder nenhuma novidade, para você ficar sempre informado. Então ative o sininho de notificações, beleza? Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Te espero no próximo vídeo, hein? Tchau, fui!